Oferecimento: TIM Brasil, telefonia celular, Avenida Fernandes Bastos, esquina, Avenida da Igreja, em frente à Praça da Tainha, Tramandaí. Oral Unique, Clínica Dentária, Avenida Fernandes Bastos, 786, Tramandaí. JJ Serviços Médicos, em Imbé, fone 3627 1150. Bom dia, amigos do Jornal Dimensão, do Dimensão News. Hoje, dia 20 de agosto, estou aqui nos estúdios do Jornal Dimensão. Por quê? Porque chove lá fora, uma temperatura de 17 graus, mas aquela chuvinha acaba desmoralizando a gente, né? Deixa a gente com medo de sair na rua. Então, por isso que eu tô por aqui. Mas nada mudou, né? Vamos seguir com as informações de hoje e ainda assim com algumas do fim de semana, tá? Então, para começarmos, já vamos puxar a vinheta aqui do plantão de polícia. Seguem chegando cada vez mais fatos que aconteceram nesse fim de semana, tá? Alguns deles são fatos, infelizmente, que são corriqueiros, né? Mas alguns que são diferentes. Um, por exemplo, é algo inusitante que eu particularmente nunca tinha visto. Em uma propriedade rural aqui do Rio Grande do Sul, tivemos uma morte causada por este animal. Que animal é este? Ó? Este é um búfalo, tá, meus amigos? Búfalo, um animal aí, um bovino, né? Que acabou matando uma senhora de idade, tá? Uma idosa, ela acabou sendo morta por esse búfalo, ele que fugiu da propriedade dela, né? Ela tinha 73 anos, isso lá em Nova Alvorada, lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. O incidente aconteceu neste domingo, tá? Na comunidade de Linha Simão. De acordo com a Brigada Militar, o animal ele acabou fugindo de um cercado e atacou a senhora Carmen Linda Lopes, né, que estava no local. Ela acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Mas o que intriga, né, é como é que esse animal fugiu, né? A polícia então vai investigar isso aí. Esse animal pesava em torno de 1 tonelada. Então não era um bicho pequeno não, né? Era bem grande. Esse búfalo que infelizmente atacou essa senhora, a dona Carmen Linda Lopes de Melo, que veio a falecer porque não resistiu aos ferimentos, tá? Então é um fato um pouco diferente que aconteceu esse fim de semana aqui no estado do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, ela segue fazendo operações em todo o estado, inclusive em Tramandaí, Osório, Imbé, em toda a região do litoral norte. E a Polícia Militar, ela acabou desencadeando uma operação que encontrou galos de briga espalhadas por aqui. Então, a Brigada Militar, ela flagra um local usando rinha de galos em Carazinho, né? Isso através do 3º Batalhão Ambiental, que ontem, né, segunda-feira, encontrou um local utilizando para a prática criminosa de rinha de galo. Rinha de galo todo mundo sabe que é proibido, né? Machuca o pobre do animal. Enfim, muitos animais morrem nessas práticas aí totalmente estúpidas, né? A guarnição flagrou, então, 34 galos, comumente utilizados em rinhas. As aves estavam em gaiolas, como essa. No interior de um galpão de madeira havia um tambor, que também é o chamado rinheiro, né, que é onde o pessoal coloca os galos aí dentro e eles brigam, né? Isso aí é palhaçada, a gente está em 2024, isso aí era uma prática bem antiga, não sei por que que tá voltando à tona esse tipo de briga. Não sei se vocês se recordam também, antigamente era muito comum, né? Brigas de cães. Depois isso tudo foi proibido. Inclusive, muitas das raças, né, de cães que existem hoje, elas eram criadas para briga.
Por exemplo, o bulldog inglês, ele era um cão que era utilizado para briga, não contra outros cães, né? E sim contra bois. Por isso que ele tinha o nome de bulldog, né? E acabou que depois que foram proibidas no Reino Unido essas brigas, os amantes da raça acabaram continuando a criar ele, mas de uma forma diferente, né? Para ele ser menorzinho. Mas ainda assim, se você olha um bulldog inglês, ele é bem fortinho. Claro, agora o estereótipo de bulldog é ser um animalzinho gordinho, inofensivo, mas isso já foi diferente, tá, pessoal? Uma outra notícia também que chama muita atenção e nos entristece bastante é o aumento de feminicídios em todo o estado do Rio Grande do Sul. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, tá? É um crime que, infelizmente, não consegue deixar de existir, né? Um homem, esse autor desse crime, ele procurou a Polícia Rodoviária Federal e se entregou, né, que havia assassinado a própria esposa em São Leopoldo. Isso também no fim de semana, no domingo, né? Então, infelizmente, mais um feminicídio aqui para o Rio Grande do Sul. De acordo, então, com a Polícia Rodoviária Federal, o homem ele teria chegado num Fiat Punto no local e confessou aos policiais que teria esganado a esposa com as próprias mãos. Então você vê, tamanha crueldade, né? A mulher tinha 34 anos de idade e acabou falecendo na hora. Um caso que eu e o Bueno a gente acabou noticiando há um tempo atrás, um homem ele tinha o hábito de bater, agredindo a sua esposa, até que um dia ela fingiu um desmaio e acabou sufocando, né? E matou o companheiro. Claro, isso foi em legítima defesa. E eu acho que se a mulherada pegar o exemplo aí, todas as mulheres que são agredidas, as estatísticas vão mudar, né? A brigada militar, então, ela esteve no local onde o próprio homem teria indicado e constataram, sim, a morte da vítima. A polícia prendeu ele em flagrante e ele acabou sendo levado, então, à delegacia especializada em atendimento à mulher, isso na capital. Teve outra morte também no estado, que foi um homem morto a facadas em Canoas, também no domingo. Isso no bairro Rio Branco. O crime, então, aconteceu na rua Engenho Cheng. Não conheço. Além disso, a Brigada Militar forneceu informações preliminares, tá, indicando que a vítima, cujo nome não foi divulgado, já possuía antecedentes criminais. Então, claro, né, já levanta aquela hipótese de ser a famosa queima de arquivo via tráfico de drogas, né? Posteriormente, após o crime, a Brigada Militar isolou então o local para preservar a cena e a Brigada Militar ficou então aguardando a Polícia Civil e a chegada do IGP. Nós tivemos um crime um pouco semelhante aqui no município de Imbé, né, que foi um homicídio de um homem também com golpes de faca que acabou falecendo aqui na Avenida Albatroz, na madrugada de sábado, né, por volta das 4 horas da manhã. O que chama a atenção é que quando a polícia foi acionada, a SAMU foi acionada, constataram o óbito do indivíduo na rua e ele estava também com o seu aparelho de telefone celular, né? Quando eu e o Bueno, a gente começou a saber sobre esse fato, nós dizemos, né? Bom, as principais hipóteses seriam aquelas famosas brigas, discussões, então também outros acontecimentos como tráfico de drogas, queima de arquivo, ou até mesmo um latrocínio, né, que é aquele roubo seguido de morte. Mas quando a gente foi na delegacia e constataram lá, os policiais conversaram com a gente, disseram, não, ele estava com o telefone, enfim, estava com alguns pertences, então isso praticamente descarta, né, a hipótese do latrocínio e fica-se então com as outras hipóteses, que talvez seja algum crime relacionado ao tráfico de drogas, ou até mesmo aí uma briga, uma discussão, visto que o indivíduo, antes de acabar falecendo, ele estava num bar, certo? Se desentendeu com alguém e aí acabou sendo assassinado pouco tempo depois. Mas isso é apenas especulação, né? O fato é que a polícia ainda não conseguiu identificar quem seriam os autores e nem as motivações desse crime.
que é bastante chato, né, para a família do indivíduo. Dá uma passadinha agora para ver quem é que está nos acompanhando, que eu e o Rojuel nós temos que sair daqui a pouco. A Kátia Jaqueline disse bom dia, Alan. Ótima terça-feira para todos nós. A Grazi está nos dando um bom dia. A Jonessi disse bom dia. Ótima semana, direto de Brasília. Olha só, capital do Brasil. Tenho muita curiosidade de saber como é que é em Brasília. Quando eu estava estudando em Torres, ia ter uma excursão, né, da faculdade para visitar Brasília. Eu queria ter ido. Roberto e Regina estão nos dando um bom dia. O Felipe disse bom dia. A maioria das mortes de mulheres pelos homens é por ciúmes, outros alcoolismos e outras drogas. Não há solução. Por enquanto não, amigo. Por enquanto não, mas a gente não pode perder as esperanças que um dia essa prática vá se encerrar, né? A Cleodonilda está nos dando um bom dia. A Maria de Lourdes está nos dando um bom dia. José Duarte está nos acompanhando da Zona Nova, aqui de Tramandaí, também está nos dando um bom dia. E a Giza está nos dando um bom dia de Osório. Então, pessoal, como meu pai sempre diz, é triste a dor do parto, mas eu tenho que partir. Vou desejar para vocês um ótimo dia e à tarde, e ainda pela manhã o Rojoel e o Bueno já vão estar por aqui. Então é com isso que eu me despeço, não tenho imagem do mar para mostrar, infelizmente, mas está chovendo aqui na capital das praias e acredito que não seja diferente nos outros municípios do litoral. Enfim, um abração para todo mundo e do meu coração, né, desejo sempre um bom dia para todos.